Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de Psicanálise no YouTube. Hoje vamos fazer o último vídeo do ano e vamos falar das emoções. Por que que muitas vezes a nossa vida não anda para frente, ela fica travada porque a gente acredita que não pode, nós criamos essa ideia de que algo não é pra gente, nós não somos capazes. E o que Max Verstappen tem a ver com tudo isso? Confuso? Nem tanto. Mas antes, curte, comente, compartilha, divulga esse vídeo com todo mundo que você conheceu na vida. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto maior o número de likes, mais o YouTube entende que o canal é relevante. Se você não for inscrito, se inscreva. Já é inscrito, desinscreva. Inscreva-se de novo. Quer fazer a supervisão? Quer fazer a análise comigo, terapia comigo, psicoterapia comigo? Quer entender alguma das coisas que eu vou falar nesse vídeo hoje? Entre em contato nas minhas redes sociais, preferencialmente pelo Instagram, que eu olho com mais frequência. Então, vamos lá. Tá. Por que que muitas vezes nós criamos crenças? Hoje é o comum chamar isso de crença limitante. As pessoas usam muito esse termo, então se quiserem podemos usá-lo. Se quiserem usar outro termo, fiquem à vontade. Primeiro porque nós somos seres de crença. Nós, seres humanos, costumamos criar narrativas, criar crenças, criar ideias e nos apegarmos a elas como se fossem verdades absolutas. Sim, verdades absolutas não existem, mas nós lidamos com conceitos como se eles fossem verdades absolutas. Então vamos lá. O que isso poderia dizer? Vou trazer um exemplo de uma pessoa que cresceu comigo. Foi um amigo de infância, já faz alguns anos que eu não vejo, não sei como ele está, espero que ele esteja muito bem, porque sempre foi uma pessoa muito querida. Ah, ele vinha de uma família cujo pai tinha uma paixão e tinha uma profissão. O pai era músico, mas a profissão dele era contador. O pai nunca conseguiu seguir carreira de músico, foi para a carreira de contador, onde ele conseguiu progredir. E, dito isso, acabou influenciando o filho a fazer o colegial de contabilidade. Quando chegou a vez da faculdade, esse rapaz, ele faz vestibular e passa em odontologia, para o choque de todos. Ele não falou para ninguém. E aí ele começou a ouvir, mas como assim? Mas por que odontologia? É uma profissão difícil, hein? Olha, você vai ter que começar do zero, você vai ter que achar cliente, você vai ter que comprar uma cadeira, você vai ter um monte de coisa, você vai ter um monte de coisa. E ele fez algo muito sábio. Ele não ouviu ninguém. Até a última vez que eu soube, era um dentista. Conseguiu formar-se na faculdade, conseguiu fazer trabalhos, foi para congressos, foi reconhecido. E onde eu quero chegar com isso? Se ele tivesse acreditado, odontologia não é para mim, talvez ele fosse um contador infeliz, fazendo uma coisa e sonhando poderia ter feito outra. É assim que se formam as crenças limitantes. Não é, não posso, não consigo. E de onde esse rapaz ele tirou essa força, né? E aí nós vamos para a segunda parte. A nossa cultura, ela, através de séculos, ela nos amansou. Que por um lado é bom. É muito melhor você viver numa sociedade em que as pessoas sentam e discutem do que um pega um machado e vai para cima do outro quando discorda. Embora algumas pessoas façam isso virtualmente, com linchamentos virtuais, inventam mentiras, mas aí é outra história. Basta você ignorá-los. Mas nós temos algumas emoções que elas recebem, veja bem, um tratamento diferente. Se você fala em amor, todo mundo. Ah. Mas se você fala em raiva, o pessoal já muda. Ódio. Vamos sair das emoções. Uma característica. Egoísmo.
as pessoas já ficam mais sérias. É capaz de você ouvir, não, mas não pode. Veja bem, nós temos que compartilhar, nós temos que amar os outros. Você não pode ter raiva. Concordo que nós devemos amar os outros, na medida que os outros nos amam. Eu concordo que devemos respeitar as pessoas, respeitar os seus direitos, respeitar os seus limites e os nossos limites. Mas que tudo isso tem a ver com a raiva. Por exemplo, a raiva, muitas vezes, ela é aquela emoção, aliás, muitas vezes não. Ela, essa é uma das principais funções da raiva. Ela bota em movimento. Ela faz andar. É quando você chega e fala, é aquele momento que você fala, chega, bora, vamos, faz. Se você não tiver um pouco de raiva, você não sai da sua cama de manhã. Você não vai pegar o metrô lotado. Sabe? Você precisa dessa gana, essa vontade, a raiva, mas a raiva é aquela hora que você chega e fala, foda-se, vamos, tá? É isso que a raiva faz, ela põe em movimento. E o que é o egoísmo? O egoísmo nada mais é do que você reconhecer, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Falar é fácil. Se você escuta muito o que as outras pessoas dizem, você não está se colocando como a pessoa mais importante da sua vida. E aí a gente volta para o que o pessoal chama de crenças limitantes. Se eu realmente acredito que alguma coisa não é para mim, eu estou sendo muito pouco egoísta. E eu, dentro deste sistema de crença, isso não é para mim. Eu não sou assim. Gostaria, mas não dá. Você está trabalhando com uma outra emoção que você não está se dando conta, que é o medo. E por que o medo? O medo da raiva. De onde vem a baixa autoestima? Eu não acredito em mim. É um autoconvencimento, tá? Se você tem uma certeza absoluta que aquela autoestima é baixa, que você não tem valor. No fundo, você tem esta potência. Todos nós temos esta potência dentro de nós. Por ser potência, tá? Poder, automaticamente tem um quê de agressividade. E aí temos o medo dessa agressividade. Conseguiu já chegar e linkar? Então, o medo nos protege, com muitas aspas, desta agressividade interna que é sentido como destrutiva devido a séculos de uma civilização que diz que emoções são boas e outras são ruins e vão selecionando. E o que Max Verstappen tem a ver com tudo isso? Até com uma camiseta dele, não sei se dá pra ver. O atual tetracampeão mundial de Fórmula 1. Alguns dizem que ele joga sujo, outros dizem que ele joga no limite, outros dizem com mais sabedoria. Não existe vencedor bonzinho. Verstappen quer duas coisas na vida. Até o que a gente sabe que ele declama, né? Vencer corridas e ter uma família. Quando ele entra na pista, ele vira um leão. É até o símbolo que ele escolheu. Ele vai para cima, ele divide, ele vai ao limite e fica no extremo limite. Quando ele sai da pista, ele está com a sua namorada e com a sua enteada, ele vira um doce de pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele usa esta raiva, ele usa este egoísmo quando precisa. Isso não quer dizer que ele é raivoso, não quer dizer que ele é egoísta. E aí tá a chave das coisas. A gente pensa que se eu tiver egoísmo, eu serei uma pessoa egoísta. Se eu usar a raiva, eu serei uma pessoa raivosa. Então, automaticamente, eu vou ser o extremo do cordeiro para ser uma pessoa amorosa e todo mundo pisa em mim. E eu entro num lugar que é um animal que basicamente existe para ser comida, ele é uma presa. Eu não tô falando que a gente tem que ser predadores, papo, não é isso que eu tô falando.
eu tô falando que excesso de passividade, veja bem, o excesso de passividade nos limita. O excesso de agressividade também, tá? A gente não tá falando de excesso. A gente tá falando de achar um meio termo. E para achar um meio termo, você tem que se apaziguar um pouco com os dois lados, tá bom? Um ótimo final de ano, um ótimo Natal. Voltamos em meados de janeiro. Até a próxima e muito obrigado.